No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar o chaveiro saquinho de pipoca. Essa peça aqui, super bonitinha, que você consegue facilmente adaptar para qualquer tamanho que você quiser fazer. Você pode utilizar essa peça como um porta-treco, guardar o que você quiser aqui dentro, porque ela fica, olha só, nesse formatinho 3D aqui, gordinha, graças às pences que a gente vai fazer nas laterais. E você também pode usar ela para guardar documentos, cartões, você pode alterar o tamanho para fazer caber um RG, um documento com outro tamanho, não padronizado, e aí você usa da forma que você quiser para organizar, por exemplo, a sua bolsa do dia a dia. Para confeccionar essa peça hoje a gente não vai precisar de molde, eu vou passar todas as medidas e o plano de corte, e se você tá com medo desse viés aqui em cima e embaixo, não precisa se preocupar, porque eu vou ensinar para você a minha técnica infalível para aplicar viés em qualquer peça que você quiser. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Tati Talhari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar o nosso chaveiro saquinho de pipoca, porque ele fica nesse formatinho, olha só, parece uma pipoquinha de micro-ondas. Então vamos lá! Para fazer o nosso chaveirinho saquinho de pipoca, nós vamos precisar do seguinte plano de corte. Eu tenho aqui uma vez no meu tecido principal, aqui atrás eu colei entretela de algodão 80, que é essa daqui, olha só. Ela é bem fininha, mas ela dá uma boa estruturada nas nossas peças, deixa maleável, mas deixa durinho ao mesmo tempo, nas medidas de 12 por 28 centímetros. E aí eu tenho também 12 por 28 aqui no forro, não tenho nenhuma estruturação aqui atrás. E eu cortei 2 pedacinhos de tecido, não precisa ser enviesado, pode ser um debrum, um pedacinho aí, retalhinho que você tenha, na cor e estampa que você quiser, nas medidas de 3,5 por 13 centímetros cada um, tá? Esse meu tecido principal aqui, assim como a entretela que eu mostrei para vocês, é lá da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar um código de desconto aí na tela para vocês usarem lá no site das Beltranas. Demais ferramentas e materiais que eu vou utilizar para fazer o chaveirinho saquinho de pipoca. Eu tenho um zíper número 5 nas medidas de 13 centímetros, um cursor para zíper número 5. Os meus zíperes e cursores são da JJ Fivelas, também tem o código de desconto aí na tela para vocês, para utilizar lá no site da JJ. Eu tenho aqui um pedacinho de fita gorgurão, pode ser fitinha de cetim, pode ser até um tecidinho medindo 6 centímetros e um mosquetão ou uma argola de chaveiro, tá? E aí, gente, se vocês forem utilizar mosquetão, essa fitinha aqui tem que ser de uma largura que caiba aqui na abertura do seu mosquetão. E aí, opcional para costurar o zíper, nessas peças pequenininhas e delicadas, eu gosto de usar o pé calcador de zíper. Esse daqui é para industrial e esse daqui é para máquina doméstica. Mas esse pé calcador aqui é opcional, se você quiser, pode costurar o zíper com o pé calcador comum. Nós vamos começar costurando o zíper primeiro no tecido principal. Nós vamos fazer uma costura de segurança e essa costura pode ser feita com pé calcador comum. Eu vou pegar o meu zíper, vou virar o direito para baixo, direito com direito, vou centralizar aqui no tecido principal, vai ficar sobrando um pedacinho de cada lado e é ok, a gente fez para sobrar mesmo. E vou passar uma costurinha de segurança aqui. Depois eu vou pegar esse meu zíper e vou trazer até a outra ponta do meu tecido principal e vou passar aqui também costurinha de segurança bem na beiradinha. Depois que eu tiver esse zíper costurado, eu vou ter uma peça assim desse jeito e aí eu vou pegar o meu forro, vou posicionar com o direito para baixo, direito para as costas do meu zíper, vou posicionar o meu forro aqui, você pode clipar ou alfinetar, vou virar o meu estruturador para cima. Nesse momento é importante esse passo, tá? Pra gente não ficar com um forro repuxado. E vou costurar aqui com o meu pé calcador de zíper, ou se você preferir, com pé calcador comum. Bem encostadinho na cremalheira, retrocesso no começo e no final. Depois que eu costurei o forro desse lado, eu vou virar aqui as costas do zíper para o outro lado. E aí, eu vou trazer a outra ponta do meu forro aqui para cima.
e vou costurar rente a cremalheira, retrocesso no começo e no final. Ao finalizar a costura, a gente vai ter uma peça desse jeitinho aqui. Olha só, tecido principal de um lado e forro do outro. E aí chegou o momento da gente abrir essa fita do zíper aqui todinha e trazer o direito da nossa peça para fora. E aí nós vamos ajeitar aqui esses tecidos. Se você sentir necessidade, leva no ferro de passar roupas para vincar bem aqui essas dobrinhas, tanto do tecido principal quanto do forro. E depois que a gente organizar tudo, eu vou voltar o pé calcador lá na máquina para o pé calcador comum. E eu vou rebater esse zíper com uma costura de ponta a ponta aqui, com meio pé de máquina de margem de costura, com retrocesso no começo e no final. Eu vou fazer isso dos dois lados do zíper. Com a costurinha do meu zíper rebatida, agora eu tenho certeza que o meu forro não vai ficar enganchando no cursor do zíper. E falando em cursor do zíper, agora a gente vai colocar o nosso cursor. Muito cuidado e atenção se a sua estampa for direcional, para você encaixar o seu cursor fechando para cima e abrindo para baixo. Assim a gente tem uma peça muito mais segura. Eu cito isso, tenho uma aula sobre isso no meu curso 90 técnicas do acabamento excelente. Toda vez que você tiver um zíper vertical, ele tem que fechar para cima. É muito mais seguro para quem está usando a peça, tá? Então se atenta aqui à direção da sua estampa. Minha estampa não é direcional, então não tem problema nenhum o lado que eu colocar o meu cursor. Cursor encaixado, eu coloquei o meu cursor duas vezes, tá? Eu introduzi o meu cursor aqui e saí com ele do outro lado para eu ter a minha fita do zíper toda fechadinha, minha cremalheira. E aí eu introduzi novamente o meu cursor aqui em cima e deixei ele paradinho no centro. Ter as duas pontas do nosso zíper fechadas vão ajudar bastante nos próximos passos do nosso tutorial. E agora a gente vai marcar centros da nossa peça para a gente fazer algumas marcações para essa peça ficar gordinha, ficar 3D. A primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, vai ser marcar aqui no zíper. A gente vai dobrar o zíper dessa forma, vai trazer os tecidos até aqui do outro lado e aí nós vamos encontrar as costas, o centro das costas da nossa peça. Vou fazer um pique para marcar esse centro aqui e eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Depois de fazer isso, eu vou abrir a minha peça e vou juntar, olha só, a marcação de centro que eu acabei de fazer com a tesoura, bem ajustadinha com a cremalheira do meu zíper. E aí eu encontrei aqui também os centros nas laterais da minha peça. Vou fazer um pique aqui e aqui e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Agora, com essas marcações feitas, eu vou abrir aqui na lateral, aqui e aqui, uma marcação de 4 centímetros. Então, eu vou pegar aqui uma régua e uma caneta. Peguei um giz que eu acho que vai ser mais fácil para enxergar aqui no vídeo. Aqui na lateral, eu vou marcar 4 centímetros. Então, eu vou posicionar a minha régua com o 2 na minha marcação. E aí, eu vou fazer uma marca no 0 e uma marca no 4, para eu ter aqui 4 centímetros centralizado aqui na lateral. Eu vou fazer isso nas 4 marcações, aqui e aqui embaixo também. Com essas marcações feitas, agora eu vou fazer dobrinhas. Essas dobras vão ser as dobrinhas da lateral 3D da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui tecido principal e forro tudo junto. E eu vou unir esta marca com esta marca aqui. Dessa forma, olha só. Vai ficar desse jeitinho aqui. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou trazer pra fora. Vou fazer uma preguinha desse jeito. E vou clipar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só como vai ficar a minha dobrinha, ó. Aqui estão as marcações de giz que eu fiz. E aqui dentro tá o pique de centro que eu fiz na lateral do meu zíper. E eu vou fazer essa dobra nos 4 cantinhos, embaixo e em cima da minha bolsinha. Tô aqui com as laterais todas dobradinhas e clipadas. E agora a última coisa que eu vou fazer antes de levar lá na máquina vai ser
clipar o meu mosquetão. Eu vou pegar meu mosquetão ou a sua argola de chaveiro que você quiser utilizar. Vou colocar naquela fitinha gorgurão. Se você estiver utilizando material sintético, gorgurão, cetim, igual a mim, dá uma queimadinha nas pontas para esse tecido não ficar desfiando no avesso, tá bom? Porque a gente vai segurar a peça por aqui e muitas vezes ela vai estar pesada, vai estar com chave, com moeda dentro. Então, isso daqui tem que aguentar o peso, tá? E aí, eu vou posicionar esse mosquetão nas costas da minha bolsinha. E aí, você vai se atentar para a direção que o seu cursor está fechando. Aqui ele está fechando para cima, então é nas costas de cima que eu vou posicionar essa fitinha, centralizada com a marcação de centro aqui das costas. Então, eu vou posicionar minha fitinha aqui, vou clipar também, e agora sim eu vou levar essa peça do jeitinho que ela está lá na máquina de costura, e eu vou passar uma costurinha de segurança na parte de cima e outra na parte de baixo, para eu poder me livrar desse monte de clips. Depois das costurinhas de segurança, agora a gente tá com a peça toda limpa, sem clips, vamos começar a aplicar o nosso debrum. Se você quiser, pode aplicar viés industrial também nesse momento, tá? Mas eu gosto de fazer aqui com o mesmo tecidinho do forro, eu acho que fica bonitinho. Então, eu vou ensinar vocês aqui a fazer esse acabamento, tá? A gente vai fazer igual em cima e embaixo. Eu vou pegar o meu pedacinho de debrum, vou posicionar nas costas da minha peça, e eu vou costurar dessa forma aqui, olha só, eu vou começar aqui por esse lado e depois eu faço o outro ali que tem um mosquetão, vai ficar mais fácil para explicar. Vou posicionar com o direito para baixo, alinhado aqui com a borda, nas costas da minha bolsinha. Vai ficar sobrando um pedaço aqui e aqui, tenta centralizar para sobrar o mesmo tanto dos dois lados. E aí eu vou clipar, alfinetar, fazer o que você preferir nesse momento, vou levar lá na máquina de costura e eu vou passar uma costurinha aqui, começando aonde começa o tecido de baixo, deixa essa sobra. Vou costurar aqui de ponta a ponta, retrocesso no começo e no final, com margem de um pé de máquina. Feito isso, agora eu vou fazer o acabamento do outro lado, vou mostrar pra vocês como fazer esse acabamento ficar bem bonitinho, tá? Aqui, olha só, a hora que a gente virar, vocês vão perceber que tem duas linhas de costura. Uma é a costura de segurança e a segunda é essa costura que a gente acabou de fazer. Eu vou trazer esse meu debrum, olha só, vou dobrar ele aqui, aonde eu costurei, vou trazer pra cima. Nesse momento eu vou vir aqui nessas pontinhas, olha só, vou mantê-las dobradas também, acompanhando a costura, olha só, vou trazer elas pra cá, e aí eu já vinco essa dobra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de vincar essa primeira dobra, a gente vai vincar a segunda, que é essa daqui de cima. Se você estiver utilizando viés industrial, não precisa. Mas nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui na mesa para ficar mais fácil. Vou dobrar no meio essa sobra, olha só, encontrando aqui. E vou vincar aqui também. Se você tiver sem unha, usa um vincador, leva no ferro de passar roupas, faz o que você achar necessário aqui, pra gente ficar com esse tecido dobradinho desse jeito. E aí, eu vou trazer ele dobrado, olha só, aqui pra frente, até ele esconder a linha que está aparecendo aqui, tá? Lembrando de manter essa pontinha aqui dobrada, olha só, vou dobrar aqui pra dentro. Se você achar que tá muito grande, corta um pedacinho e vou dobrar novamente. O meu acabamento, ó, ele vai ficar escondendo toda a parte crua do tecido, tá? E aí, eu vou clipar. Vou começar a clipar. Opa! Nossa, meu clipe acabou de quebrar aqui. Vou clipar. Mais uma para a coleção dos erros de gravação. E vou clipar aqui essa parte toda. E aí, a gente vai observar o seguinte. Muito importante essa parte, tá? Clipei a peça toda. Aqui desse lado, eu vou observar se a pontinha do meu clipe está acompanhando, alinhada com a pontinha do tecido do meu debrum, do meu acabamento. Se tiver alinhada, eu vou olhar o que aconteceu atrás. Atrás também tem que estar alinhada. Se isso acontecer dos dois lados, você pode costurar aqui sem medo, utilizando a margem de costura que você quiser, com a certeza que essa costura não vai vazar
ou não vai ficar um lado maior do que o outro, que é o problema que a gente sempre tem, na maioria das vezes, com o viés. Então, faz essa técnica da borda alinhada aqui, que eu ensino também no meu curso de acabamentos, 90 técnicas, que aí não vai ter erro nenhum. Você vai fazer essa dobrinha aqui desse lado também, né? Vai dobrar aqui para dentro, desse jeitinho, antes de vir para baixo. E aí a gente vai clipar essa peça todinha e costurar lá na máquina de costura. E eu vou repetir os mesmos passos aqui embaixo. Nessa parte, muito cuidado de manter sempre o seu mosquetão para baixo. Quer ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui? Então clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. E tá aqui finalizado o nosso chaveirinho, a nossa bolsinha saquinho de pipoca. Olha só, gente, como esse acabamento do viés, do debrum aqui, da borda alinhada com os clipes sempre dá certo. Ó, aqui eu tenho a minha costurinha bem próxima da extremidade e aqui atrás, olha só, não vazou a minha costura em momento nenhum. Também tá tudo bem alinhadinho e costurado na bordinha. Isso sempre dá certo, gente. É uma técnica infalível. Lógico que como, né, isso aqui é um viés, é um tipo como se fosse um viés, precisa de uma certa prática para a gente ter experiência. Mas vale muito a pena trabalhar dessa forma com viés ou um debrum dobradinho desse jeito. E tá aqui finalizada a nossa bolsinha. Se você achar que ficou muito magrinha, muito pequenininha, é só você alterar as medidas ou a caixinha de leite, a dobrinha aqui do lado. Essa daqui, por exemplo, olha só, ao invés de fazer aqui com 4 centímetros, eu fiz com 3. E aí ela ficou menos alta aqui nas laterais, olha só, essa daqui tá um pouquinho mais alta, mas ela ficou mais larguinha. Tudo depende do que você vai querer guardar aqui dentro. E se você quiser ideias de outras peças assim, bem facinhas de fazer, tem estas opções aqui no canal, ideais para quem está no nível iniciante ou intermediário da costura criativa e quer começar a se aventurar em técnicas e materiais diferentes.